Embora a civilização na China tenha se desenvolvido um pouco mais tarde que no Sudeste Asiático, na Mesopotâmia e no Egito, ela se distingue das demais civilizações por ter mantido o mais alto grau de continuidade cultural ao longo de seus quase 4.000 anos de existência. As tradições da arquitetura chinesa se mantiveram incrivelmente estáveis ao longo dos séculos até a intrusão forçada da cultura ocidental no século XIX. Pouco se sabe da arquitetura do período anterior ao ano 2000, porque muitos dos sítios continuam pesadamente ocupados e ainda não foram feitas as escavações necessárias para se descobrir um pouco mais sobre a arquitetura chinesa primitiva. Os vestígios mais antigos que temos, de 2000 a.C., são de pequenas casas circulares e retangulares ao longo do Vale do Rio Amarelo, no nordeste da China. As edificações chinesas remanescentes mais antigas datam somente do século VI d.C., porque a madeira era o principal material da arquitetura chinesa primitiva e não é tão duradoura quanto tijolos e pedras. Por sinal, as edificações de madeira mais antigas do mundo são os pavilhões dos templos budistas na montanha Wutai, conhecidos como Monastério de Nanchan. Seu salão principal foi construído em 782 d.C. As casas tinham paredes externas de pau a pique revestidas tanto por dentro como por fora por uma espessa camada de argila que garantia o isolamento térmico. Em resumo, as casas tinham estrutura de madeira, reboco de barro e cobertura de sapê. Aproximadamente 1000 anos depois, o mesmo vocabulário de arquitetura seria utilizado para construir casas maiores. Na China, o principal incentivo para a construção veio do governo e não de organizações religiosas ou patrocinadores particulares. A difusão do budismo na China através das rotas da seda durante os séculos I e II d.C. resultou em edificações chinesas com raízes indianas. Por exemplo, os templos indianos escavados nas montanhas, com imagens colossais de Buda, inspiraram templos semelhantes com estátuas igualmente gigantescas construídas na China no século IV d.C. Mais difundido do que a criação de templos em cavernas foi a prática de se construir complexos de templos budistas com um salão para adorar a imagem de Buda, um pagode ou torre, separado e edificado sobre relíquias que simbolizavam sua presença. O pagode foi inspirado nas árvores bode estilizadas, ou chatra, em forma de sombrinha, que ficavam no topo das estruturas do norte da Índia. A finalidade original do pagode, abrigar relíquias e escrituras sagradas, foi ampliada, transformando a estrutura no marco vertical de uma paisagem. As extremidades das camadas de telhado se projetam para fora e para cima em um gesto gracioso que veio caracterizar o perfil das coberturas chinesas. O pagode do monastério de Fogong, construído em 1056, é o pagode remanescente mais antigo construído apenas em madeira, e uma das edificações de madeira mais altas do mundo, com 67 metros de altura. Como a estrutura ficava separada da vedação externa, as edificações chinesas tinham uma certa liberdade nos espaços internos, na planta baixa, para poder modificar as vedações internas de acordo com as necessidades de cada momento. Os princípios de Confúcio e de Lao Tse, dois sábios do século V a.C., fundadores das duas principais filosofias que mais influenciaram a cultura chinesa, respectivamente confucionismo e taoísmo, ficam evidentes na atenção dedicada pelos chineses à implantação da edificação. É comum a orientação de acordo com os pontos cardeais, sendo que as edificações principais tendem a ficar voltadas para o sul, para tirar o máximo de proveito do sol do hemisfério norte e dos ventos dominantes. As edificações de importância secundária ficam voltadas para o leste ou para o oeste, protegidas sempre que possível por beirais ou vegetação generosa, e o eixo de chegada se estende do sul para o norte, enquanto um pátio interno ao sul faz com que os cômodos mais importantes tenham uma ampla exposição ao sol e ao ar. Esse layout razoavelmente previsível expressa fisicamente os ideais de hierarquia de Confúcio, o que também era observado no planejamento urbano, e ao mesmo tempo incorpora os ensinamentos taoístas referentes ao viver harmoniosamente, respeitando as forças naturais. O Feng Shui, a arte chinesa de ajustar a edificação conforme características particulares do terreno e de seu microclima, não passa de uma manifestação do princípio taoísta, que afirma que as ações humanas devem estar de acordo com o cosmos. Entre os manuscritos mais antigos preservados na China, encontra-se um tratado sobre planejamento urbano elaborado no século V d.C., como um manual para se implantar uma cidade segundo os ensinamentos de Confúcio. De acordo com o livro, as capitais devem ser implantadas conforme os pontos cardeais e apresentar uma planta quadrada com aproximadamente 1.200 metros de lado. A muralha que cerca a cidade deve ter 3 portões em cada lado, enquanto as avenidas que neles iniciam estabelecem a trama do planejamento urbano. A aplicação desses e de outros princípios ficam explícitos nas plantas de Xi'an, construídas no século VI d.C. e de Pequim, reestruturado no século XV d.C., mas que na verdade remonta a quase 4.500 anos atrás. Pequim era cercado por 4 áreas muradas, de fora para dentro: a cidade externa, a cidade interna, a cidade imperial e, finalmente, a cidade proibida. Os fossos aumentavam ainda mais a sensação de separação e proteção transmitida pela sequência de muros. Os muros externos serviam para proteção contra os inimigos externos, enquanto os internos criam barreiras que explicitam a hierarquia social. Não é de se surpreender que os chineses usem a mesma palavra para cidade e muro.
Por sinal, tradicionalmente não existe para o chinês tal coisa como uma cidade sem muro. Assim, por exemplo, Xangai, que atualmente é o maior centro comercial da China moderna, para um chinês tradicional não é propriamente uma cidade real, e sim apenas um grande centro comercial. No Japão, assim como na China, a população era relativamente homogênea, houve pouco contato com as outras culturas até meados do século XIX. A arquitetura chinesa influenciou fortemente a japonesa, principalmente através do budismo, a partir do século VI d.C., que se misturou com a religião nativa do Japão, o shintoísmo. Assim como na China, o uso de madeira nos permite conhecer somente algumas poucas edificações anteriores ao século VIII d.C. O mais antigo complexo de templos budistas ainda de pé é o de Horyuji, e o início de sua construção data de 670 d.C. Ainda que a axialidade esperada e típica da influência chinesa esteja presente, a simetria dá lugar a uma assimetria equilibrada. Seguindo o mesmo esquema, há também o monastério de Todaiji, iniciado em 760 d.C. O pavilhão que existe hoje é uma reconstrução datada de 1700, com aproximadamente apenas 2/3 do tamanho original, e ainda assim considerado uma das maiores edificações em madeira do mundo. Tanto no projeto original como nos detalhes, a influência dos projetos de templos chineses fica evidente. Contrastando com os elaborados templos budistas inspirados em projetos chineses, os santuários shintoístas são geralmente pequenos em escala e modestos em termos de arquitetura. O mais famoso é o Santuário de Ise, que tem sido reconstruído exatamente a cada 20 anos desde sua fundação em 690, o que preservou sua forma original com uma precisão razoável. Muitos historiadores enxergam nas edificações do Santuário de Ise a verdadeira essência da arquitetura japonesa. A arquitetura provavelmente evoluiu de projetos vernaculares para celeiros, isso é, edificações utilitárias que eram elevadas sobre os pilares para proteger o conteúdo da umidade e das pragas. Nas culturas agrícolas, é comum encontrar celeiros edificados com mais cuidado do que as casas, uma vez que a sobrevivência da comunidade dependia dos grãos armazenados e de sementes suficientes para cultivar os campos no ano seguinte. Edificações com piso elevado também eram típicas dos primeiros palácios imperiais. As extensões dos caibros das empenas lembram a forma das primeiras estruturas de bambu, nas quais as extremidades dos caibros se cruzam depois de amarradas originalmente. As toras horizontais, originalmente dispostas na cumeeira como pesos para impedir que a cobertura de sapê fosse arrancada pelas tempestades, acabaram virando elementos de decoração, cujo número ressaltava a importância da edificação. Assim, elementos que surgiram como reflexos práticos das necessidades de construção se tornaram expressões de simplicidade altamente refinadas, exigindo o máximo de cuidado até nos mínimos detalhes. Essa característica ainda se faz presente na maior parte da arquitetura japonesa tradicional. As casas tradicionais japonesas eram construídas com materiais não duráveis. Por causa dos frequentes incêndios e da decomposição natural, nenhuma delas chegou aos dias de hoje. Essas edificações eram simples, geralmente com lojas nos cômodos voltados para a rua. Pilares de madeira apoiados em fundação de pedra sustentavam uma cobertura de tábuas com 2 águas. Os pisos eram de terra, embora a maioria das casas costumasse ter um tabuado elevado de madeira em pelo menos um cômodo. As paredes externas eram de pau a pique ou outra vedação leve, com cortinas penduradas nas portas de entrada para se ter um mínimo de privacidade. As janelas voltadas para a rua ficavam acima da altura dos olhos para permitir a entrada de luz e, ao mesmo tempo, impedir as pessoas de olharem para dentro. Às vezes, havia um pequeno jardim atrás da casa. As mansões dos japoneses ricos tinham muito em comum com as casas chinesas. Geralmente ocupando toda uma quadra urbana, elas eram orientadas para o sul, com um pavilhão principal axial aberto para o pátio e ladeado por pavilhões laterais. Em geral, as edificações eram complementadas por um pequeno lago artificial e um primoroso tratamento paisagístico. Há uma riquíssima variedade de minka, que são as casas populares de madeira. Elas são geralmente modulares, e as dimensões do tatame, que são esteiras no piso de palha de arroz, trançada com cerca de 90 por 180 centímetros, elas determinavam as proporções e o tamanho dos cômodos. As casas japonesas típicas tinham poucos móveis. Almofadas de piso eram usadas como assento, e os colchões nos quais se dormia eram removidos durante o dia, permitindo que os cômodos fossem facilmente adaptados para receber diversas funções. A beleza dessas casas está na simplicidade, na atenção extrema aos detalhes e no trabalho artístico que resulta de aproveitar as irregularidades naturais dos materiais de construção. O Zen budismo, que surgiu na China e se difundiu no Japão no século XII, deu nome a um estilo de arquitetura japonesa, a arquitetura Zen budista. O Jizodo de Shofukuji é o templo mais antigo do Japão, construído em 1404.
A austeridade da arquitetura japonesa é complementada pela integração entre o interior da edificação e o exterior ajardinado, que se dá através das divisórias e portas corrediças, que também permitem mudar as dimensões dos cômodos, e pela justaposição sutil de texturas, materiais e superfícies que compõem o interior do cômodo. Simplicidade, funcionalidade, modulação, flexibilidade, jogo entre planos horizontais e verticais, atenção às texturas e aos materiais. Essas são algumas das principais características da arquitetura tradicional japonesa. Não é de surpreender que arquitetos ocidentais tão diferentes como Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe tenham buscado inspiração nas formas e nos detalhes dessa arquitetura.